Benjamin Netanyahu volta a ser primeiro-ministro de Israel, volta a liderar o governo de coalizão em Israel, conseguiu então formar uma maioria, trouxe inclusive uma jogada com o Ministério da Defesa, grande articulador que é, conseguiu formar a maioria desse governo de coalizão. Ele que esteve 18 meses fora do cenário político e agora voltou, né, seu sexto mandato, ele volta a liderar a nação judaica. Nesse vídeo, então, eu vou mostrar para você quais são os desafios pela frente, o que a mídia internacional está falando e pontos específicos aqui ligando ao Monte do Templo, a oração judaica, a lei de Judéia e Samaria, ou Cisjordânia, que são os assentamentos, o possível acordo que está em linha de negociação com a Arábia Saudita, nos moldes do acordo de Abraão, ele volta para isso, né? E o que realmente é importante para a gente do ponto de vista da escatologia. Vamos lá? Estão dizendo que é o governo mais religioso de Israel, da história de Israel. Benjamin Netanyahu, em 2019, disse, inclusive, que a oração no Monte do Templo será liberada, né? E isso será antes do Mashiach se manifestar. Interessante. Vamos lá? Falar, então, sobre o governo de direita, conservador, que a mídia esquerdista, os democratas e os esquerdistas ficam nervosos, agoniados, porque não podem ver uma pessoa da direita no poder. Agora vem novamente o Netanyahu voltando à cena. Olha lá, hein? Vambora, então? Vou colocar para você algumas matérias, né, a exemplo do que eu vou colocar agora na tela. Primeiro aqui no Brasil, a mídia nacional, Pleno News, né? Netanyahu assume e indica governo mais religioso em Israel. Político é o mais longevo no cargo de primeiro-ministro. Político Benjamin Netanyahu, tomou posse nesta quinta-feira, 29. Foi anunciado ontem, ele tomou posse hoje, no cargo de primeiro-ministro de Israel, sendo o governante mais longevo, ou seja, aquele que ficou mais tempo como primeiro-ministro do Estado judaico, em seu sexto mandato, conforme eu disse na chamada do vídeo. O político foi confirmado com o voto favorável de uma maioria de 63 deputados, acho que num total de 120, de 6 partidos que compõem a coligação. Vamos lá? Tem mais uma mídia aqui que eu vou colocar para vocês agora, que é a mídia, que é o CBN News. Só que antes de eu colocar para vocês essa mídia, eu vou dar uma pausa de 3 segundos para contar com seu apoio. Rapidamente, se você puder me ajudar interagindo comigo agora, você me ajuda a ranquear esse vídeo, posicionar esse vídeo na plataforma e ampliar o alcance do mesmo. Eu paro 3 segundos para você deixar o seu joinha, se inscrever e tocar o sininho, e eu conto muito com o seu apoio. Vai lá. Meu muito obrigado, eu te agradeço, vamos seguir. Conforme eu prometi colocar outras mídias, deixa eu mostrar para você aqui o CBN News, que é um portal de notícias cristãos dos Estados Unidos. Tomada de posse do novo governo israelense inicia o 6º mandato de Netanyahu como primeiro-ministro de Israel, né? 6 é o número do homem. Ele é o ministro que ficou mais tempo e ele é muito ligado, né, à expansão das áreas dos colonos, né, que sejam áreas, né, realmente para os judeus. Então, sempre envolve muito o Monte do Templo, status quo. O rei da Jordânia já deu uma declaração. Essa imagem que você está vendo aqui, deixa eu tirar o som, essa imagem que você está vendo, era do presidente de Israel, que ocupa uma cadeira mais diplomática, uma figura mais simbólica, né? Que é o Isaac Herzog. E aí a CBN News está também destacando então, o governo formado agora em Israel. Mais uma vez, Benjamin Netanyahu volta à cena com grande participação dos religiosos. Ele adotou um tom mais ameno em relação aos assentamentos, em relação à oração no Monte do Templo, né? Tanto a ocupação, Cisjordânia, lei de Judéia e Samaria. Inclusive, a lei de Judéia e Samaria foi o fator que fez o governo do Bennett e do Yair Lapid ruírem, né? Justamente por não conseguirem aprovar a lei de Judéia e Samaria, como é chamada, né? A lei do assentamento ali, que precisa ser renovada a cada 2 anos. Por não conseguir a aprovação, ele renunciou, né? Abrindo espaço então, para novas eleições, tentando uma articulação para impedir a volta do Benjamin Netanyahu, mas ele conseguiu, né, junto com o ministro da Defesa, junto com os partidos mais conservadores, os partidos da direita e também os partidos ortodoxos, né, os ultra-ortodoxos, apoiando, sim, o Benjamin Netanyahu. Tudo que se espera, o que se espera é que ele faça um governo bem à direita, o que o mundo chama de extrema-direita. E você pode imaginar todos os adjetivos possíveis. O CBN News está destacando aqui o acordo com a Arábia Saudita, que é um ponto que eu vou colocar para vocês como uma continuidade dos acordos de Abraão. É o seguinte, se você quiser entender os acordos de Abraão, acordos de paz entre Israel, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão, Marrocos, que
trouxe Israel aqui numa cena escatológica e num acordo de geopolítica de grande envergadura, como nunca se viu na história do Oriente Médio, pelo menos nos tempos, né, mais recentes, não se viu. Eu escrevi um e-book e eu fiz algumas aulas, né, cerca de 10 aulas sobre este e-book, sobre os acordos de paz. Acordos de paz, perigos e conquistas, a nova ordem no Oriente Médio, destacando o papel de Israel, Emirados Árabes Unidos, Donald Trump, que provavelmente voltará à cena, dependendo da acusação criminal que ele está envolvido, o Jared Kushner e a equipe que trabalhou nos acordos de paz. Esse e-book você pode ter acesso, esse livro digital você pode ter acesso, e você ganha direito a participar da minha comunidade privada, que é o Geopolítica Premium. Está aqui embaixo o link do Geopolítica Premium. Lá tem este e-book, aulas, muitas aulas, inclusive um curso completo sobre criptomoeda, um curso sobre introdução à nova ordem, tem muita coisa, tem vídeos, podcast, vai lá, o link também aqui embaixo tem uma condição especial para você, tá bom? Voltando para cá. Então, é muito interessante o que está acontecendo no mundo e tudo que envolve Israel nos chama a atenção. Deixa eu colocar mais uma mídia, que agora, pegando aí o comentário do presidente dos Estados Unidos, mídia israelense, Biden repete o compromisso dos Estados Unidos com solução de 2 estados, em mensagem a Netanyahu. Olha como é interessante essa manchete, né? O Biden, ele dá parabéns ao Netanyahu, dizendo que reconhece o seu governo e vê, né, que vai ser importante trabalhar com o Netanyahu, uma mensagem diplomática. Mas aqui já está alfinetada. Lembrando a vocês que quando o Biden chegou ao poder, teve logo aquele conflito, aquele novo governo em Israel e aquela série de ataques, de bombardeios, 11 dias de conflito, e aí suspeita inclusive de financiamento norte-americano, da esquerda norte-americana, para a causa palestina, né, milhões de dólares sendo jogados ali. Mas preste atenção nisso aqui, ó. Olha a mensagem, o Biden, ele reafirma o seu compromisso com a solução de 2 estados. Bom, se o Donald Trump, Jared Kushner, a equipe do governo que antecedeu ao governo do Joe Biden, conseguiu criar algo histórico, que é a viabilização dos acordos de Abraão, o acordo de paz entre Israel e os árabes, né, os filhos de Abraão, isso vem no bojo de um contexto religioso grande, tá? De geopolítica grande. Aconselho você aqui no meu canal, tem uma playlist sobre Israel, tem uma playlist sobre acordo de Abraão, tem tudo ali, você pode ficar dias, inclusive, assistindo esses vídeos para ter uma compreensão mais ampla e também no Geopolítica Premium e ler o livro digital sobre os acordos de paz. Mas a solução de 2 estados é como se fosse a contrapartida dos democratas no seu grande acordo, na sua grande envergadura de diplomacia. Se o Donald Trump conseguiu avançar nos acordos de Abraão, numa jogada, né, da elite sionista, e também uma jogada do governo norte-americano, e com os árabes ali, num acordo envolvendo tanto, né, da geopolítica portuária, que Israel é muito importante para os Estados Unidos, né, quanto um acordo que envolve as petroleiras, né, norte-americanas, etc. O acordo também envolvendo a Europa, para fornecer gás para a Europa, etc. O governo norte-americano, que é o governo atual, Joe Biden, ele também quer dar uma atacada nessa geopolítica, sendo que o democrata, a esquerda, ele sempre fica tentando sambar entre 2 mundos com uma narrativa muito purpurinada e com pouca ação efetiva para beneficiar Israel, né? Então o que acontece é o seguinte, que o Biden, ele vem sustentando já há um tempo que é o sonho, né, de presidentes dos Estados Unidos, de esquerda, democrata, que falam que a melhor solução para o conflito árabe com palestinos, né, ali do uso do Monte do Templo, de Jerusalém, a divisão de Jerusalém, a colonização de determinados lugares ou assentamentos, para ser mais preciso no termo, a melhor solução envolvendo Israel e Palestina é a solução de 2 estados, reconhecer a autonomia e independência do Estado soberano da Palestina, a divisão ali geográfica e também religiosa do espaço físico. E isso envolve o Monte do Templo. Benjamin Netanyahu, ele é muito adepto dessa situação, mas o Biden, quando ele dá parabéns ao Netanyahu, reconhece o seu governo, o governo de coalizão que ele vai liderar, ele reforça que Netanyahu não pode ultrapassar a linha vermelha e que o governo norte-americano vê com bons olhos a solução de 2 estados. A coalizão anterior era mais à esquerda, centro-esquerda, era muito sem forma, né? Mas é mais centro-esquerda, estava alinhada com essa solução de 2 estados. Netanyahu não tem tanto essa linha, mas tende a dialogar, sim, com essa proposta de uma solução de 2 estados, só que beneficiando muito mais a Israel. Deixa eu colocar uma outra coisa para vocês aqui e eu já concluo esse vídeo. Olha só,
Você ficou até o final e foi muito bom você ficar até o final. Diante dessa fala do presidente dos Estados Unidos, eu preciso comentar aqui, inclusive dando uma moral para o portal Últimos Acontecimentos. Vocês podem sempre estar conectados aqui. E também no liberto.pro, vocês podem acessar. Mas eu estou pegando aqui os últimos acontecimentos. Olha só, o rei da Jordânia, ele já envia uma mensagem para o Benjamin Netanyahu, porque sabe que é um governo de direita, um governo que tende a beneficiar a oração no Monte do Templo, o uso do Monte do Templo, né? O uso que eu falo é a oração judaica, um governo mais religioso, né? E um governo envolvendo novos assentamentos, etc. O rei da Jordânia já dá uma fala direcionada a Jerusalém, dizendo assim, rei da Jordânia ameaça conflito se Israel cruzar as linhas vermelhas de Jerusalém. Então sabem que chega um homem mais forte, mais contundente, que é o Netanyahu, então ele já tenta dar um recado. O rei da Jordânia, que é esse aqui que você está vendo, já deu um recado que o Netanyahu não pode cruzar a linha vermelha. Ele está falando, gente, o rei da Jordânia está falando aqui de modo bem grosseiro, mas ele está falando sobre o status quo. Logo depois daquela guerra dos 6 dias, que Israel saiu vencedor, mas foi definido que o uso do Monte do Templo, ali de Jerusalém, vamos colocar o Monte do Templo especificamente, o status quo, ou seja, quem pode acessar o Monte do Templo são todas as pessoas, os judeus podem acessar com o acompanhamento da polícia, mas um judeu ele não pode exercer atividade religiosa, ele não pode orar, ele não pode fazer um sermão, ele não pode pregar ali no Monte do Templo. Por quê? O uso religioso do Monte do Templo é restrito aos muçulmanos. Isso veio com o estabelecimento do status quo do Monte do Templo. E quem é o guardião do status quo, quem faz a manutenção do status quo, é a Jordânia, o rei da Jordânia. Já há uma discussão de longa data que esse status quo passe para a gerência, para a mão do líder da Arábia Saudita, né? Exatamente. É o Bin Salman, ele, Mohammed bin Salman. Ele vai exercer a autoridade, então, sobre Jerusalém. Ele que vai fazer a gerência do status quo, a manutenção do status quo. A possibilidade de ter um terceiro templo, ter um templo judeu ali, um templo judaico, né? Quebrar esse uso do Monte do Templo seria um perigo. E isso daí já tem declaração do Erdogan também. Só não vai ter declaração tão contundente, porque tem um acordo de gás aí da Turquia com Israel, exploração da bacia do Leviatã. Israel precisa margear ali águas dominadas pela Turquia, né, para justamente acessar, através do seu gasoduto, acessar a Europa, para suprir a carência de energia no continente europeu por causa do conflito com a Ucrânia lá e as sanções com relação à Rússia e o fornecimento de gás. Agora, dá uma olhada nisso daqui, que é de um portal mais religioso, que é o Israel 365 News, que eu separei para vocês. Olha, tá aqui, falando do novo governo de Israel, né, tá aí, novo governo de Israel, tudo que você precisa saber. Eu separei alguns pontos. O que ele destaca? Que é um governo mais religioso. E o Benjamin Netanyahu chegou a brincar dizendo o seguinte, chegou a brincar falando que não esperem que será um governo regido pela lei judaica, né? Pela lei judaica, uma lei religiosa, apesar de ser um governo com grande participação da direita até meio radical, e os ortodoxos, ou seja, os religiosos participando do governo. O que se espera, então, é que a nação de Israel tenha o direito natural à sua terra, a terra de Israel. Obstáculo, acordo de Abraão. Isso aqui é bem importante, que é o seguinte, o acordo de Abraão, ele não é um acordo estático, ele vai avançar. O que está na mesa desde 2020 não saiu por pressão do Irã, pressão de parte dos democratas, né? Estou falando dos Estados Unidos, tá? Como oposição ao Donald Trump, oposição que a Turquia fez também, o Erdogan fez em relação à Arábia Saudita. Mas lá em 2020 seria um acordo gigantesco, porque entraria a Arábia Saudita neste acordo com Israel, um acordo de paz, um acordo diplomático, um acordo religioso também. Só não saiu o acordo de paz entre Israel e a Arábia Saudita em 2020 por causa da pressão. Então não saiu o acordo com a Arábia Saudita, e agora ele disse que, então imagine, para poder agradar essa ala mais direita, mais a direita mais ortodoxa de Israel, ele precisa levantar essa questão dos assentamentos, mas ao mesmo tempo ele quer trazer a Arábia Saudita para o seu acordo de paz,
né, para o seu acordo seu acordo diplomático, seu acordo de paz de Israel ter uma plena paz com os árabes do Golfo. E a Arábia Saudita é fundamental para isso. Não tem pressão externa para isso acontecer. Então ele fica entre dois mundos, ele fica entre a cruz e a espada. E o grande desafio que está sendo colocado aqui pelo Israel 365 é que o Benjamin Netanyahu ele vai precisar trabalhar entre as novas anexações e a normalização com a Arábia Saudita, que são como se fosse água e óleo. Então vamos ver como ele vai se sair nisso. Ele acrescentou brincando, que é o seguinte: não se preocupe, isso vai acontecer, e antes da chegada do Messias, do Mashiach. Ele está falando aqui do suposto líder judeu do fim dos tempos, que vai liderar Israel numa nova ordem mundial, né? Inclusive há um grande paralelo com o anticristo ou enganador, né? Que Israel abra os seus olhos para reconhecer o único e verdadeiro Mashiach, que é Yeshua, que é Jesus. Mas é interessante essa fala do Benjamin Netanyahu, ou seja, não se preocupe, isso vai acontecer. O quê? A oração no Monte do Templo, o uso religioso para o judeu no Monte do Templo. Isso vai acontecer antes da chegada do Messias. Faço um pedido a vocês novamente para compartilhar esse conteúdo, mas também para irem para o Geopolítica Premium e ler, né, o meu livro digital sobre os acordos de paz, e você vai gostar muito, tá? Um grande abraço, que o Eterno te abençoe. Tchau, tchau.